E aí, galera dos melhores do Brasil, eu sou o professor Fernando, sou professor de História, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos momentos mais importantes da história do nosso Brasil recente, que é o final do período militar, o final do regime militar. Afinal, como diz aquela frase, não há mal que dure para sempre, não é verdade? Mas vamos entender um pouquinho o que é que levou ao colapso do regime militar. Né? Esse período que começou ali no distante e triste 1964, com o golpe, e vai se encerrar lá em 1985. Vamos entender um pouquinho como é que a ditadura entrou em crise, como é que esse modelo, né, político, econômico, como é que ele entrou em decadência, por que ele entrou em decadência e, mais importante ainda, viu? O que aconteceu nesse processo de redemocratização do nosso país. Aliás, vivemos um momento político tão agitado, tão conturbado, então é muito importante a gente saber, não é, o que foi esse período para entendermos um pouquinho melhor o que é a nossa democracia, não é? Então vamos começar falando um pouquinho das razões que levaram ao colapso do regime militar. É muito importante sempre a gente contextualizar, ou seja, entender o que é que estava acontecendo no mundo, porque fatalmente isso vai se refletir aqui no Brasil. Bom, em primeiro lugar é importante pensar o seguinte: década de 70. Década de 70 é uma época em que a Guerra Fria, a gente vai conversar sobre isso numa próxima aula, a Guerra Fria entrava num momento decisivo, é um momento de distensão, é um momento em que as relações entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, o bloco socialista, liderado pela União Soviética, enfim, eles começavam a se, digamos assim, se aproximar. Mas não é disso que a gente vai falar agora. Mas é importante perceber que, neste cenário de distensão, o Brasil, como toda a América Latina, com exceção de Cuba, é claro, estava alinhado com os Estados Unidos. Muito importante entendermos que praticamente era o capital americano, o capital estrangeiro, né, de um modo geral, que financiava o modelo econômico da ditadura militar. Então todo aquele crescimento econômico da ditadura, ele estava diretamente relacionado à entrada desse capital. Pois bem, mas aí o que aconteceu? Crise mundial do petróleo. Eu não preciso nem dizer o quão importante era o petróleo para a economia mundial. A crise mundial leva a uma diminuição drástica da produção. Os países árabes, enfim, diminuem a produção e o preço aumenta. Com isso, o mundo inteiro começa a sentir os seus efeitos. A pressão econômica é muito forte. Todo aquele dinheiro que alimentava o modelo econômico brasileiro, aquele dinheiro todo começa a desaparecer. E aí o que acontece? Ficou praticamente impossível manter aquele nível de crescimento com a falta desse capital. Né? Com o próprio recurso nacional, não era mais possível a manutenção daqueles grandes níveis de crescimento, chamado milagre econômico brasileiro. Pois bem, em virtude disso, a fatura, né, do cartão de crédito chegou. E aí nós estamos diante de um cenário de grande endividamento externo, inflação galopante. Pois é, meus amigos, se hoje a inflação é um problema, imaginem conviver com uma inflação de 70%, 80% ao mês.